Fala, meu povo, minha povo. É o seguinte, a gente vai dar continuidade a esses assuntos que a gente está vendo sobre a Amazônia, sobre a regionalização amazônica. Na verdade, a gente começa hoje já a falar de uma forma mais específica sobre essa regionalização. E mas antes de falar sobre essa regionalização, quais seriam e tudo mais, eu quero tocar de novo num assunto que a gente até viu sexta-feira agora, naquela entrevista que eu passei para vocês, né, falando sobre as queimadas e tudo mais. Historicamente, a Amazônia, né, ela vem sofrendo com a ação humana já há muito tempo mesmo. Só que nos últimos anos, essa ação humana, essa destruição da Amazônia, ela está cada vez mais forte. A gente percebe claramente que é parte de um projeto. Isso não é por acaso, isso não é à toa, é algo planejado, criminoso e que faz com que a gente tenha uma série de perguntas que a gente até sabe a resposta, né? Mas, enfim, são inquietações que surgem cada vez mais frequentes nos dias de hoje, certo? E essa parte aqui do nosso texto, né, que fala sobre a Amazônia ameaçada pela destruição humana, é um ponto bem importante, porque a gente percebe que esse processo de destruição ele está cada vez mais acelerado, ele está cada vez mais forte, ele está cada vez mais intenso, cada vez atingindo áreas que se julgavam inatingíveis, né? E agora a gente percebe que está se alastrando muito rápido, e isso é muito, muito perigoso, não só para a gente que mora aqui na Amazônia, mas para o mundo. A gente vai entender por que caiu um negócio aqui no meu olho. A gente vai entender por que a partir de agora. Então, quando a gente fala de ecossistema, né, a gente fala do maior do mundo. O ecossistema amazônico é o maior do mundo, assim, disparado. A quantidade, não só a questão de área exatamente, também, né, mas principalmente pela biodiversidade dos animais e plantas que vivem aqui, que existem aqui. São milhões de tipos diferentes de formas de vida. Muitas delas, muitas mesmo, sequer foram catalogadas. Existem espécies de plantas, de animais, de insetos, de peixes, que a ciência nem sabe que existe. Ou melhor, a ciência sabe que existe, mas ainda não foram catalogados, ainda não foram assim oficialmente descobertos. A gente fica pensando, mas como é que alguém pode saber de alguma coisa se a gente ainda não descobriu essa coisa? É meio. Mas assim, na verdade, zoeiras à parte, é porque pelo histórico que se tem de descoberta de novas espécies na Amazônia, né, nos últimos anos, é óbvio que ainda tem muito mais a ser descoberto, né? A gente só tem que torcer para que esse muito mais a ser descoberto não tenha sido queimado. O pior é que pode ter sido, né, nessas queimadas recentes. Bem, aqui está uma constatação bem triste, né, que fala que a natureza leva milhões de anos para gerar alguma coisa e em horas, em minutos, é destruído. E a Amazônia ela tem sofrido tanto assim por conta de, por exemplo, de uma coisa chamada flexibilização das leis ambientais. O que seria essa flexibilização das leis ambientais? Seria você tornar as leis que já são existentes em leis mais brandas, em leis mais frágeis, certo? Em leis que podem ser quebradas sem, digamos assim, grandes problemas, né? Então, essa flexibilização das leis, do Código Florestal, das leis ambientais, enfim, tem feito com que a Amazônia seja cada vez mais vítima desse processo de exploração financeira, de exploração do grande capital, que se preocupa apenas com a lógica financeira, e enquanto que a lógica ambiental, a lógica sustentável, né, ela é colocada totalmente de lado, infelizmente. Então a gente tem que ficar atentos, tá, para cada vez mais fazer o que tiver ao nosso alcance para que essa lógica seja invertida. Bom, quando a gente vai falar agora de regionalização da Amazônia, a gente precisa lembrar primeiro de algumas questões básicas.
Quando a gente fala de regionalização, a gente fala basicamente da divisão territorial, certo? E essa divisão territorial vai acontecer de acordo com critérios. E esses critérios variam muito dependendo de quais interesses estão por trás dessa regionalização. Portanto, falar de regionalização da Amazônia, nós vamos falar na verdade de regionalizações, é por isso que no início desse assunto, lá atrás, eu falei para vocês que na verdade nós não temos Amazônia, nós temos Amazônias no plural, porque dependendo do interesse, dependendo de quem estiver propondo essa regionalização, o tamanho da Amazônia pode variar, na verdade vai variar, e, e isso tudo, claro, esse tamanho, essa variação vai obedecer certos interesses, certo? Que a gente vai ver já já quais são. De modo que, fala de regionalização, a gente vai entender que a Amazônia ela precisou, pelo menos entre aspas, ser regionalizada por questões muito mais políticas do que propriamente ambientais. A gente vai já ver como é que isso rolou, certo? Antes tem esse texto aqui, muito bacana, que foi de uma pesquisadora, né, do NAIA, da UFPA, que é a Alcidema Monteiro, que ela fala assim: podemos afirmar que a região é um espaço que se diferencia de outros devido a características específicas que possui. Bom, aqui é um conceito de região, certo? A Amazônia, dessa forma, pode ser identificada como uma região, pois possui características próprias que as diferenciam de outras áreas existentes dentro e fora do espaço brasileiro. Tá? Então, a Amazônia ela tem, de fato, características sociais, culturais, econômicas, enfim, ambientais, em todos os aspectos que vocês possam imaginar, que fazem com que essa região amazônica, esse extremo norte da América do Sul, seja totalmente diferente, ou pelo menos muito diferente de outras regiões aqui do próprio continente. E até mesmo dentro da Amazônia, a gente vai ver que a Amazônia, na verdade, ela não é apenas ela não é homogênea. Dentro da própria Amazônia nós temos uma variedade muito grande de entre aspas, microecossistemas, micro-regiões dentro de uma própria região, enfim. A gente vai já ver como é que essa parada rolou. O nosso texto ele fala também que dentre essas diferentes formas, né, foi o que eu falei, ó, que tá até aqui eu repetindo agora. Essas regionalizações elas refletem os interesses e visões sobre a região. Portanto, cada um divide de acordo com aquilo que for mais conveniente. No Brasil, oficialmente falando, quem faz essas divisões, essas regionalizações é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles são responsáveis. Eu não sei o que me dá, cara. Toda vez que eu tô gravando dá um sono da porra. Apesar de que agora é 00:03, então até faz sentido eu estar com sono, né? Mas, continuando, é o seguinte: o IBGE ele faz essa regionalização, ele regionalizou oficialmente o Brasil, né? Hoje nós temos 5 regiões. A região Amazônia ela compreende, de acordo com o IBGE, a região norte, mas também pode ser a Amazônia Legal, mas também pode ser o domínio morfoclimático amazônico, e também pode ser o complexo amazônico, pode ser fazer parte da Panamazônia, enfim. Perceba que nós temos essas regionalizações aqui, ó. Então vamos falar de cada uma delas. Não é que seja só isso, tá? É que na verdade isso aqui são as mais comuns, são as mais, digamos, trabalhadas nos livros e até mesmo em cobranças de vestibulares e tudo mais. Mas, Jesus, sai de mim, sono. A gente vai trabalhar com essas aqui, ok? E, bem, quando a gente fala também dessa questão aqui da própria Amazônia, internamente também é dividida, né? Nós temos aqui a Amazônia Ocidental, Central e o arco do povoamento adensado, tá? Então perceba que nós temos aqui essas divisões, essas regionalizações que separam a Amazônia das outras regiões, e internamente a Amazônia também tem essa outra regionalização aqui, né? A gente vai falar, mudam os nomes um pouquinho, mas às vezes os nomes mudam, mas a gente está falando até das mesmas regiões, das mesmas áreas específicas, né? A gente vai falar de ocidental, oriental, setentrional, meridional, enfim, tá? A gente vai perceber a partir de agora que a nomenclatura ela é importante, claro,
mas às vezes a gente tem que ter, às vezes não, a gente tem que ter sempre tá ligado com a questão dos sinônimos para a gente não fazer com que uma coisa apenas vire duas e confunda a cabeça de vocês, que nem eu me confundi agora. Tá. Então, dentro desses sistemas de divisões, de regionalizações da Amazônia, tá? O primeiro que a gente vai ver é esse aqui, bacia amazônica ou bacia hidrográfica do Rio Amazonas, certo? Que, como queiram, vai dar na mesma, tá? O Rio Amazonas, como eu falei, assim, não só o Rio Amazonas, toda a floresta, né, gera até hoje, ainda hoje, um fascínio bem impressionante, sobretudo nos povos que vivem bem distante da nossa região, porque a gente está falando assim de enormidade, está falando de grandiosidade, de uma coisa assim absurdamente magnífica. O Rio Amazonas é o maior do mundo. O Rio Amazonas é o que tem uma maior quantidade de água doce do mundo, assim, água doce, claro, em estado líquido. A maior floresta, enfim, é uma terra de absurdos. E a bacia hidrográfica do Rio Amazonas também é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Quando a gente fala de bacia, a gente lembra logo, claro, de água, né? Nesse caso, bacia hidrográfica. A gente ainda tem o aquífero Alter do Chão, que também foi descoberto há alguns anos aqui na região norte. Fica aqui próximo de Santarém. E o aquífero Alter do Chão também é o maior do Brasil, é o maior da América. Não sei se do mundo, acho que não. Ou talvez seja. Vamos já saber. Aquífero Alter do... Pera aí. Vou colocar assim. Aí, ó. Aquífero do mundo. Bora ver qual é. Se é o Alter do Chão mesmo ou se de repente é outra. É o Guarani? Não boto fé. Dois mil e 2015. A Terra do Chão tá aqui. O maior do mundo. Pronto. É nóis. Então assim. Meu Deus, qual é? Cadê? Onde é que eu volto? É aqui. Tá meio zoado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Então, quando a gente fala da bacia hidrográfica, é constituída pelos rios formadores e afluentes do Rio Amazonas. Na verdade, esse contexto, esse conceito aqui, ó, cadê? Bacia hidrográfica constituída do rio. Isso aqui, na verdade, é o conceito, basicamente, do que é bacia hidrográfica. Aqui está dizendo do Rio Amazonas, mas se eu substituir aqui Rio Amazonas por São Francisco, e aqui também, vai continuar certo. Então, aqui nós temos um conceito do que é bacia hidrográfica. Para quem não sabe, esse nome bacia hidrográfica ele que se forma porque ele tem esse nome, na verdade, né, por conta da forma do relevo que se assemelha, tá, a uma bacia, porque você tem uma região alta aqui nessa parte, regiões altas aqui circundando uma região e as chuvas, a água, claro, ela vai escorrer, obviamente, do alto para baixo, né, e vai fazer esse formato aqui, ó, de como se fosse uma bacia. Bem aqui embaixo você tem o rio ou os rios que vão correr, certo, dentro dessa área. Então, quando a gente fala de bacia hidrográfica do Amazonas, a gente tem que entender que a gente está falando de uma região que é cercada pelos planaltos, né, planaltos goianos, planalto central e tal, pelos planaltos que são altos, e obviamente que nas partes mais baixas você tem o depósito de sedimentos e também o depósito das águas que caem nessa região, seja da chuva, seja de rios, de riachos, de lagos, igarapés, enfim. Então, bacia hidrográfica é por conta disso, ok? Maior do mundo, tudo mais. Mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande, cara. Vocês estão ligados que o Amazonas ele não começa no Brasil, ele é um rio que ele não é um rio brasileiro assim, porque ele não nasce no Brasil, ele nasce no Peru. Aliás, o rio Amazonas, para quem não sabe, ele é um rio assim que como poucos existem no mundo, porque ele é um rio de regime misto. Para quem não sabe o que é esse negócio de regime de rio, não é dieta nem nada, não. Regime do rio é assim:
todos os rios eles têm uma fonte, eles têm uma origem, eles têm um início, digamos assim. O rio Amazonas ele começa no Peru a partir do derretimento das geleiras que estão lá no topo da Cordilheira dos Andes. Essas geleiras elas vão derretendo e vão vindo ali gotículas que se juntam a outras gotículas, se formam gotas maiores e assim vai até que se forma o início do que é o rio Amazonas, mas ainda não tem esse nome, é um outro nome. Esse rio ele entra no Brasil e quando ele entra no Brasil ele passa a se chamar Rio Negro, tá? Aqui no Brasil existe um outro rio que é de regime pluvial. Sim, o rio Amazonas então ele começa, né, como um regime nival, ou seja, nival de derretimento da neve. Depois disso tem o rio Solimões, que é um rio de regime pluvial, ou seja, é um rio de regime da chuva, ele é abastecido pela água das chuvas, que em dado momento o Rio Negro e o Rio Amazonas não se misturam, eles se encontram e formam o Rio Amazonas, certo? Então, falar da bacia hidrográfica do Amazonas é importante a gente ter essa ideia também bem, sabe, cimentada na cabeça. O Rio Amazonas é um rio de regime misto, ok? Essa aqui é uma imagem do rio Kuniwa, para ser japonês, né? Kuniwa! Bobagem. Tá? E aqui está a área onde a bacia hidrográfica do Amazonas abarca, né? No caso do Brasil, mais da metade, 63%, mas também Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Tá? Uma quantidade incalculável de água. Olha, sendo que a contribuição é 73%. Então, essa numeração aqui, eu não estou falando sobre ela porque eu já disse para vocês, a gente não precisa estar focado em números. Os números estão aqui para ajudar, para dar embasamento, para dar uma sustentação para o que nós estamos dizendo, mas não se preocupem assim, em decorar números, em ficar com esses números na cabeça, porque não é exatamente o que a gente quer, tá? Apesar de que aqui tem muitos números, né? Mas enfim, eu vou só dar uma olhada nessa parte aqui para a gente acabar e finalizar o vídeo por hoje, para que vocês não fiquem um vídeo cansativo, tá? Essa unidade de gerenciamento para implementação, essa aqui é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma política do governo federal, né? Não é só desde o governo atual, né? Do governo dicionário, mas assim, é uma política que já vem de muito tempo, certo? Como a região amazônica ela tem essa maior bacia hidrográfica do mundo, o maior rio do mundo, enfim, é preciso que seja feito um plano de administração, de gerenciamento desses recursos, porque a gente sabe que são recursos valiosíssimos mesmo, que tem um valor muito alto e por conta disso eles precisam ser muito bem gerenciados. E então, assim, é obrigação do governo federal, com o apoio dos governos municipais e estaduais, né, fazer de tudo para que essas fontes, principalmente as fontes de mananciais, as fontes de água, os chamados olhos d'água, né, sejam muito bem preservados. O lençol freático, né, que é aquela água subterrânea, nesse caso o aquífero, a terra do chão, ele foi descoberto recentemente e ainda assim ele já é alvo de preocupação por parte de ambientalistas, porque essas queimadas que estão acontecendo na região amazônica, sobretudo aquela área que envolve o arco do desmatamento, né, que pega ali Mato Grosso, pega um pouco do Pará, pega o Amazonas, são áreas que essas queimadas elas não causam apenas o fogo de destruição visível que a gente vê do lado de fora, né? Elas também causam problemas do lado de dentro da terra e esses problemas eles podem sim chegar nesses lençóis freáticos, no caso no alter do chão, no aquífero alter do chão. Por isso que é importantíssimo que haja um plano de contenção, inclusive desses incêndios, dessas queimadas, que haja uma maior fiscalização. A gente sabe que infelizmente na teoria está acontecendo, o governo está se esforçando, na teoria está tudo sendo feito para que essa situação seja resolvida, mas na prática, infelizmente, não é bem assim, tá? E a gente tem sofrido com isso, para que, vendo as barbaridades, as atrocidades, tudo que está sendo feito de errado, tudo que poderia ser feito de certo, sabe? É lamentável. Mas enfim, tá? Quando a gente fala da região da população, da região hidrográfica do Amazonas, né, a gente está falando dessas regiões aqui, ó.
onde fica Manaus, no caso do estado do Amazonas, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá. Ou seja, a gente está falando dos estados de Roraima, Rondônia, Amazonas, cadê aqui mais? E Acre, certo? Além do mais, tem os municípios de Santarém, no Pará e Sinop, no Mato Grosso. E, gente, por favor, eu sei que muitos de vocês estão acostumados com aquela questão de Mato Grosso é a região centro-oeste, de fato. Só que o Mato Grosso, ele tem mais da metade do seu território, muito mais da metade do seu território mesmo, com características muito mais semelhantes às dos estados da região amazônica, da região norte, do que provavelmente do centro-oeste. É por isso que a gente fala do Mato Grosso aqui. Mas oficialmente o Mato Grosso ele é centro-oeste, beleza? 304 municípios, então assim, é uma região bem grande mesmo. Quando a gente fala de grandeza, por exemplo, dos 10 maiores municípios do Brasil, 3 estão na região norte. 3. Se eu não estou enganado, 3. E inclusive, para a gente finalizar, o maior município do mundo é paraense. É o município de Altamira. Eu ia falar Paraopebas, Altamira. O município de Altamira é o maior do mundo. Se vocês forem dar uma olhada no mapa, vocês vão ver que é um absurdo o tamanho de Altamira. É maior do que o Pacajá, por exemplo. Brincadeira sadia, pô. O que o Pacajá. Aliás, por que o Pacajá? Enfim, já estou falando bobagem, é o sono. Eu vou embora, é melhor. Então, olha, beijinho para vocês, nos vemos no grupo. Um salve para André, um salve para o Kaique, um salve para Jennifer, um salve para geral, salve para Marjorie, que vive me enganando que vai na aula presencial e não vai. Mas enfim, um salve para o meu filhinho Henrico, te quero na aula, tá filhinho? Aprenda bem. Enfim, salve para geral. Até depois.